Boa noite a todos, sejam bem-vindos a um direto quase tão inesperado, pelo facto de ter sido decidido quase à última da hora, como também, a meu ver, extremamente importante, dado o dia que nós estamos neste momento a enfrentar com um conjunto de acontecimentos que são, a meu ver, extremamente importantes para nós conseguirmos compreender as dinâmicas daquilo que está a acontecer uh, não só entre a Rússia e a China, mas basicamente no mundo. Eu começo por agradecer desde já ao Sr. João Carlos Abreu Batista, desde já pelo contributo que deu para neste início de canal, também à Sra. Eli, portanto, muito obrigado por terem feito este contributo. Eu estava a pensar fazer as coisas amanhã, mas acho que tem vindo a acontecer tanta coisa, que se torna imperativo, para todos os efeitos, dar já nota de tudo aquilo que se está a passar neste momento com esta situação entre a Rússia e China e que também, de certa forma, nos afeta. Começando, Latáquia, está em Latáquia, muito bem. Sr. César Campos, uma boa noite, já vi também, tenho aqui do Reino Unido, tenho mais pessoas aqui que se vão juntando a nós, sei muito bem também que temos, estão aqui, o Sr. Fernando Newton, em alemão, que é sempre interessante, mas eu saúdo todos aqueles que forem entrando, todos aqueles que depois acabarem por ver o vídeo. Eu, antes de mais, gostava de dizer-vos que não sei se vocês têm a oportunidade de ver aquilo que tem sido dito sobre o Tribunal Penal Internacional. Eu tenho estado a trabalhar a título autónomo nesta questão do Tribunal Penal Internacional e da Rússia, portanto, há um artigo meu científico. Sr. Fábio Silva, boa noite para a Almada também, é sempre aquela cidade que me diz muito. Almada, margem sul e acima de tudo, mas mesmo Almada é, eu diria, atrevo-me a dizer aqui a capital da margem sul, pelo menos estamos aqui mais perto de todo aquilo que é toda aquela ação e com muitas características específicas também. Mas eu gostaria de vos dizer que, relativamente ao Tribunal Penal Internacional, vai sair brevemente, portanto, deve estar iminente, a saída do meu artigo científico sobre a ilegalidade da detenção de cidadãos russos à luz do Tribunal Penal Internacional. Este artigo já o entreguei, já fiz questão de o entregar. Um abraço também para Portimão. Já fiz questão de entregar esse mesmo artigo em meados de janeiro, portanto, deve estar iminente a sua publicação. Não tenho ainda informação sobre qual é que será a data em concreto que ela será publicada, mas eu aqui pronuncio-me sobre porque é que é ilegal, para todos os efeitos, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de julgamento por parte do Tribunal Penal Internacional relativamente a cidadãos russos. E porquê é que nós também temos de acabar por autonomizar, digamos assim, a situação da Rússia, porque tem um conjunto de particularidades nos casos em que está envolvida, enquanto outros acabam por não ter. Mas, isto relativamente ao Tribunal Penal Internacional. Depois, no momento em que, e antes de passar até para a análise propriamente dita, eu gostava de pedir que, de facto, deixassem o vosso gosto, deixassem o vosso like, porque é extremamente importante para ajudar a promover o canal, para ajudar também a difundir e a dar visibilidade ao direto. Portanto, se puderem, por favor, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, ele é extremamente importante e, lá está, não custa nada também, acho que é extremamente importante e é um contributo indireto ou e também direto, podem ajudar para ajudar a promover o canal. Ora bem, senhora Vanessa pergunta, cidadãos russos inocentes detidos por causa do que está a acontecer. O objetivo aqui, com esta questão do Tribunal Penal Internacional, é que o Tribunal Penal Internacional, como eu disse no último direto, não tem qualquer tipo de possibilidade de ilegitimidade de poder exercer a sua jurisdição sobre um Estado ou nacionais de um Estado que expressamente decidiu que não iria fazer parte desse mesmo tribunal. Portanto, se nós temos acordos bilaterais não entrega celebrados pelos Estados Unidos, se nós temos uma série de instrumentos, até uma lei por parte dos Estados Unidos que
atribui e cria legitimidade para que haja o uso da força armada para libertar cidadãos norte-americanos, caso estes venham a ser detidos pelo TPI, bom, então eu pergunto-me que legitimidade é que terá um tribunal desta natureza para depois tentar impor-se perante cidadãos de um outro país, que é a Rússia, que escolheu simplesmente não fazer parte deste tratado. O Sr. Jacinto Amaruz pergunta, mas alguém leva o Putin à Haia? Eu acho que isso já é uma questão que nós devemos abordar a jusante, digamos assim. Porque a primeira questão de todas é, mas que sentido é que faz? Será que nós devemos sequer estar a discutir se o TPI tem força para, ou legitimidade para poder sequer dar só o luxo de emitir um mandado de detenção contra um chefe de Estado em exercício? E a minha resposta tem sido não. E tem sido não há 12 anos, há 12, 13 anos que a minha resposta tem sido não. Portanto, todos aqueles que quiserem recorrer ao argumento de que eu estou aqui a deturpar o direito internacional, que eu estou aqui a tentar encontrar motivos para proteger os interesses russos, o que é que seja, bom, desde há 12 anos, 12, 13 anos, que eu já defendo esta perspectiva. E a verdade é que esta perspectiva que eu defendi, na altura, valeu-me o grau de mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, por unanimidade, portanto, também tive com uma aprovação com uma nota expressiva, e depois insisti neste mesmo ponto de vista muito antes de falarmos até de Crimeia, de Rússia, de Donbass, portanto, antes nós estamos a falar todos deste tipo de problemas. Isto já está defendido, e o que vale é que foi defendido pela Academia de forma unânime. Subitamente, estes estudos e estas perspectivas que foram validadas pela Academia, subitamente parece que, afinal, se pudessem, voltavam todos atrás. Mas voltavam todos atrás porquê? Porque eu não fui bem avaliado nesta perspectiva que fiz, ou porque acham que esta perspectiva que foi defendida e que foi validada em duas academias distintas por parte de ilustres também e especialistas na área, supostamente não deveriam ter validado uma perspectiva que mais tarde ou mais cedo deveria ser expectável que iria ser uma granada que rebentaria nas mãos dos países ocidentais. Portanto, vamos lá ver. No fundo, aquilo que as pessoas estão a tentar argumentar é que a perspectiva que eu defendi, do ponto de vista científico, foi intocável, quer no âmbito do mestrado, quer no âmbito do doutoramento. Agora, pelos vistos, parece que afinal nós devemos rejeitar porque não nos dá jeito. Ou seja, esta perspectiva científica, como já não nos dá jeito e nos deixa embaraçados, então já não faz qualquer sentido. Portanto, eu, afinal, de repente, deixei de perceber da ciência, deixei de ter um contributo para a ciência, mas tudo bem. Eu já estou habituado a este tipo de perspectivas, acho que vocês também, até num conjunto de outros quadros, que sempre que alguém levanta questões que colocam em causa certos dogmas, automaticamente essas pessoas acabam por ser consideradas como academicamente inválidas, cientificamente inúteis e tudo mais. Aliás, eu vou até mais longe, porque aqui há cerca de 2, 3 anos, mais coisa menos coisa, houve um português, ou um grupo de estudo da Universidade de Coimbra, se não estou em erro, de portugueses, que colocaram em causa e conseguiram desmontar uma teoria que valeu o Prémio Nobel da Química àqueles que defenderam aquela teoria, na altura, aquele Prémio Nobel daquela altura. Portanto, isto foi um dogma do ponto de vista da química que ficou... toda a gente acreditou, até muito recentemente. Toda a gente achou que aquilo era uma verdade científica, que era impossível poder contrariar uma situação daquela... aquilo que estava a ser arguído. E depois, subitamente, aquilo que nós acabámos por ter foi um grupo de portugueses a desmontar aquela teoria. Ou seja, foi-lhes atribuído o Prémio Nobel. Na altura, a comunidade científica estava convicta que as coisas funcionavam assim, até que aparecem um conjunto de portugueses que afinal colocam tudo em xeque, e não só colocam tudo em xeque, como depois dão um xeque-mate. Portanto, quando agora vêm tentar achar que esta perspectiva do TPI agora afinal já está errada, porque dá jeito apontá-la para Vladimir Putin e para a Rússia, portanto, então temos um problema. E depois temos outra coisa ainda, que, como a senhora Jacinta Maruz diz, quer dizer, o nosso Ministro da Defesa
O senhor Cravinho, claro, russófobo, típico, pelo menos relativamente ao poder político, não digo necessariamente quanto às pessoas, mas quanto ao poder político que governa os russos, isso nunca escondeu. Mas alguma vez Portugal se atreveria a deter Vladimir Putin? O nosso ministro diz o que está a dizer, e eu quase ponho as mãos no fogo, por isto, o nosso ministro o que está a fazer é um pouco como aquela do agarrem-me se não eu vou-me a ele, que é um pouco assim, ou seja, e ao mesmo tempo começa a dar passos para trás e dizer agarrem-me se não eu vou a ele, eu vou-me a ele. Porque sabe muito bem que a Rússia, Putin tem mais do que fazer do que vir a Portugal neste momento, ou nos anos que nos próximos anos. Portugal, a verdade é que não tem relevância do ponto de vista estratégico russo. E depois nós temos o nosso ministro aqui a tentar engrossar a voz. Vamos ver o que é que poderá acontecer se ele próprio for um dia destes a Moscou. Portanto, para já não vai. Começa por aí. E depois, no momento em que precisar de ajuda, quer da China, quer da Rússia, vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Depois temos aqui o senhor Jorge Pereira que também pergunta se é possível a Rússia fazer um julgamento sumário sobre vários políticos europeus e norte-americanos e fazer um mandato de detenção. Sim, é possível fazer isso. Aliás, é curioso porque a Rússia já aprovou um instrumento legislativo no sentido de responsabilizar criminalmente todas as pessoas, todos aqueles que foram responsáveis pela emissão do mandato de detenção contra Vladimir Putin. Portanto, estamos a falar de um juiz italiano, uma juíza japonesa e um juiz costarricano. Depois estamos ainda a falar do procurador Karim Khan, que tem nacionalidade britânica. Ou seja, se alguém, alguma vez, alguma destas pessoas ousar cruzar-se ou entrar no território que neste momento exista, sobre o qual a Rússia exerce a sua soberania, então vai acontecer que estas pessoas vão ser detidas e não vai haver imunidades para ninguém. O Sr. Joker Jokes pergunta para quando o lançamento do meu livro que eu estou a escrever. Continua ainda, é um empreendimento que eu diria que é uma maratona, porque é preciso recorrer a todo o tipo de documentos para conseguir suportar todas as visões e todas as ideias que ali irão constar. Dá muito trabalho, mas a verdade é que tudo aquilo que eu argumento tem de estar sustentado e tem de estar suportado numa base documental e factual que não sejam só notícias de jornais. Porque as notícias de jornais, à luz do direito internacional, não são considerados, não são consideradas fontes de direito ou fontes de confirmação de factos. Ou seja, não são consideradas provas, não são consideradas evidências. As notícias que sejam transmitidas por órgãos de comunicação social, na melhor das hipóteses, servem, isso sim, para corroborar outro tipo de prova que seja presente em tribunal. Mas, por si só, não são provas, são inadmissíveis. O Tribunal Internacional de Justiça já se pronunciou sobre esta matéria. Portanto, eu não posso fazer um livro construído e sustentado maioritariamente em torno de notícias, porque senão depende de se eu vou socorrer-me disto, então eu vou escolher muito provavelmente as notícias que vão ao encontro do meu ponto de vista. E isto, logo por aqui, não é esse tipo de livro que eu pretendo lançar. Eu não pretendo lançar um livro que reflita a minha visão e as minhas convicções e o meu achismo e a minha intuição. Aquilo que eu pretendo é passar ao público um livro que, do ponto de vista documental e factual, que seja incontestável. Se é que isso seja possível, isso nunca é possível, mas que do ponto de vista da prova seja muito difícil alguém poder apontar um defeito. Porque senão, fazer livros sobre achismo, isso é o que mais nós temos por aí. Aliás, temos aí jornalistas e pseudo-jornalistas da nossa praça que constroem narrativas e depois dizem que aquilo são peças e contributos muito importantes. Portanto, é preciso ter muito cuidado, procurar fontes na língua original, e quando eu digo língua original, muitas vezes é em inglês, noutras será o russo, noutras será o ucraniano, noutras poderá ser o alemão, que é uma língua que eu não domino e estou naturalmente a contar com a colaboração de terceiras pessoas que me estão a dar essa ajuda para conseguirmos aceder a tudo que seja do ponto de vista documental. Portanto, eu acho que isto é um contributo que a sociedade deve ter. Porque a sociedade não pode olhar para aquilo e pensar, este é o livro com a perspectiva de Alexandre Guerreiro.
pessoas têm que pegar naquele livro e têm de dizer, bom, isto é um livro que tem, de facto, um suporte documental e factual que não sabemos como é que vamos contrariar isto. E quando nós temos algo desse género, eu acho que isto é que é dar um contributo para a descoberta da verdade, para o esclarecimento, para a informação e tudo mais. E isto a propósito também do quê? Bom, uma vez mais eu peço a todos aqueles que puderem que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like. É extremamente importante para ajudar a conhecer e a divulgar o canal, é extremamente importante. Mas isto para vos dizer o quê? Que quando eu olho para este encontro entre a Rússia e a China, entre Vladimir Putin e Xi Jinping, vejam, por favor, que o tipo de comentários que estão a ser veiculados, na verdade, são reproduções daquilo que vocês muito rapidamente vão encontrar aonde? Vão encontrar na CNN, na CNN Internacional, vão encontrar, porque a CNN de Portugal tem aqui uma certa independência, um pluralismo que se calhar mais nenhum outro canal tem. Nós vamos encontrar na CNN Internacional, nós vamos encontrar no New York Times, nós vamos encontrar no Washington Post, nós vamos encontrar no The Sun, no Pasquim The Sun, nós vamos encontrar numa série de jornais internacionais que, que, de certa forma, acabam por servir como caixas de ressonância daquilo que o poder político pretende veicular. Portanto, isto é uma troca de favores que existe. Dão-se os chamados furos e determinados conteúdos exclusivos para determinados órgãos de comunicação social. Essas pessoas, quem lança a peça, acaba por ter visibilidade, acaba por ter notoriedade e, ao mesmo tempo, lança conteúdos exclusivos e, por outro lado, o poder político ganha que consegue reproduzir conteúdo, mas através de jornais, ou seja, não é diretamente visto como propaganda, a pessoa tem de andar ali a perceber se aquilo é mesmo jornalismo ou se é propaganda, e muitos assumem que é claramente jornalismo. Portanto, aquilo que Jamie Tinker é assim, eu vi duas versões do vídeo. O Alexandre está a falar do pessoal que gritou mentiroso quando o Putin estava a discursar. Sabe o que é estranho nesse vídeo, Jamie Tinker? É que eu vi esse vídeo, eu ouvi o vídeo onde se chama mentiroso, e que nem foi mentiroso, é a dizer que aquilo estava tudo a ser encenado. Porque se veicula que quando Putin foi a Mariupol, que estavam pessoas a gritar isso é tudo falso, isso é tudo encenado, é para as câmaras. E o que é curioso é que, se alguém é surpreendido por uma boca destas, eu não digo que seja Putin a virar a cara e olhar para trás a tentar perceber ou tentar rodar a cara para tentar perceber quem é que estaria a dizer aquilo. Mas nós notamos pelas expressões corporais daqueles que estão a participar naquele vídeo, aqueles que estão a participar naquele vídeo, e nós vemos que ninguém reage com surpresa perante uma declaração a dizer que está tudo a ser encenado. E o que seria expectável se não fossem todos a olhar e a virar a cara para essa pessoa, para todos os efeitos, aquilo que nós vemos é que continua a ação toda a passar-se e a desencadear-se de certa forma. Como é que é possível anular o efeito de uma voz de fundo desta natureza? Tem muito que se lhe diga. Portanto, a meu ver, eu não tenho qualquer indício que me permita confirmar que houve alguém por trás a dizer que o discurso foi que aquele ato foi encenado. E depois, quer dizer, eu acho muita piada porque, mesmo que isso tivesse acontecido, então quer dizer, é porque alguém grita que as coisas estão a ser encenadas que pessoa que sabe-se lá quem foi, mas que grita que as coisas estão a ser encenadas, que de repente, sim senhor, temos ali uma confirmação de que foi tudo encenado. Por amor de Deus. Acho que as pessoas não são assim tão ingênuas. Portanto, não digam então outra vez que de facto as pessoas foram para ali dizer que aquilo é tudo encenado e de repente as pessoas colam-se a isso e agarram-se a isso como se fosse algo inquestionável. Se alguém desconhecido, que nós nem sequer sabemos o nome, está a dizer que aquilo é encenado, então automaticamente é porque aquilo é encenado, vamos esquecer tudo o que aconteceu. Por amor de Deus, não quero fazer das pessoas parvas. Agora, aquilo que eu quero dizer é que aqui a análise que nós estamos a ter relativamente ao encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin é muito simples. Vou falar sim senhor, senhor Vasco Rolo. Vou falar disso sim senhor. Basicamente, aquilo, até vou pôr aqui para não me esquecer da mensagem. Basicamente, aquilo que nós temos na perspectiva que é lançada em Portugal
sobre o encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin é que é tudo reproduções daquilo que são canais de Telegram ucranianos, contas de Twitter ligadas aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, portanto, toda a gente reproduz as mesmas ideias, e depois estes grandes órgãos de comunicação social, CNN, Guardian, Bloomberg, New York Times, Washington Post, etc, 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 etc. Ou seja, as pessoas limitam-se a reproduzir isto. Porquê? Porque nós temos um grave problema em Portugal e que isto afeta um conjunto de outros setores de atividade. Primeiro, ponto número 1, nós vamos ver os rankings das universidades portuguesas e nós vamos encontrar Portugal, as portuguesas perdidas, salvo algumas raras exceções e alguns determinados domínios, nós vamos encontrar as portuguesas mergulhadas em posições completamente irrelevantes e ao nível de países com os quais Portugal nem sequer deveria estar a competir. Depois, este problema das universidades não é só das universidades, é um exclusivo de tudo em Portugal. A esmagadora maioria de comentadores e analistas que nós temos na nossa praça pública a comentar assuntos internacionais ou a comentar, por exemplo, em concreto a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, estou primeiro a generalizar, depois estou a falar que é maioritário, porque há raras exceções. São pessoas que sabem que é mais confortável e é mais seguro as pessoas estarem a defenderem uma determinada visão e uma determinada narrativa, mesmo que não acreditem nela. Porque sabem que a partir dali vão conseguir ter visibilidade mediática, vão ter reconhecimento entre os seus pares da popularidade que têm, vão conseguir retirar um vídeo, pôr nas redes sociais e receber muitos gostos e muitas palavras de conforto. Ou seja, esta é uma perspectiva de quem faz comentários na televisão, de uma parte das pessoas que faz comentários na televisão portuguesa. Uma outra parte, que não é a restante totalidade das pessoas que fazem comentários na televisão portuguesa, são pessoas que claramente não se informam. E que o que é mais seguro é eu ler as gordas dos vários jornais, o que é que o New York Times faz, o que é que o New York Times defende, o que é que o The Guardian defende, o que é que a Bloomberg defende. Bom, vamos lá ver este ponto de vista e a partir daqui vou repetir, vou reproduzir, e vou parecer inteligente. É assim que as coisas são feitas, portanto, não se iludam. Só isso é que pode explicar o conjunto de comentários que têm sido feitos, no sentido de dizer que Xi Jinping foi aos saldos a Moscovo, que a China foi às compras à Rússia, que Vladimir Putin está de joelhos perante a China porque precisa a Rússia precisa do apoio da China, custa o que custar. As pessoas não compreendem a China, não compreendem a Rússia e não compreendem outra coisa, é que neste momento precisa muito mais a China da Rússia do que a Rússia propriamente da China. Eu não estou a dizer que a Rússia não precisa da China, atenção, a Rússia também precisa, e muito, de ter um parceiro, um aliado, como a China. Agora, neste momento, a China tem muito mais a ganhar com uma parceria com a Rússia do que propriamente o contrário. Reparem que, mesmo ao nível militar, a China, aquilo que usa em termos de armamento de ponta, é tudo armamento de tecnologia russa, não é chinesa. Há um ponto no desenvolvimento da tecnologia chinesa que não permite ser superior ou ser tão desenvolvida como é a tecnologia russa. E nisso, por si só, os chineses já têm a ganhar. O que, volto a frisar, eu não estou a dizer que a Rússia não precisa da China. A Rússia precisa e muito. Por exemplo, ao Sra. Vanessa, prefiro muito mais estar aqui com público com disposição para fazer comentários desconcertantes, até contraditórios. O Sr. Jamie Tinker, então, sabe que é sempre mais que bem-vindo. Nunca o recusei aqui e eu estou a destacar o Sr. Jamie Tinker, por exemplo, porquê? Porque é quem mais faz comentários em contradição ou em rejeição daquele ponto de vista que eu aqui defendo. E como vê, ele ainda cá está, continua a fazer os mesmos comentários, será sempre bem-vindo, ele e toda a gente. Mas eu prefiro ter aqui pessoas corretas, educadas e de mente aberta, do que estar a falar diretamente com a parede, em que depois ainda sou hostilizado e tudo mais. Portanto, não estou para isso. Se as pessoas já estão a fazer perguntas à espera de perceber qual é a resposta que vão encontrar
e a tentar já menosprezar a resposta que vão receber, desculpem, mas eu não sou palhaço para animar o circo de ninguém. Portanto, ou respeitam o académico, ou respeitam o investigador, ou respeitam o profissional, ou então, se não respeitam, então eu vou à minha vida. Tão simples quanto isso. E decido ir à minha vida e prefiro estar a fazer aqui o meu direto no YouTube, cada vez mais, com muitos mais seguidores. Já vamos nos 7.400 seguidores. Os vídeos têm uma visibilidade cada vez maior. Ou seja, é sinal que as pessoas pelo menos apreciam, mesmo que não concordem, mas valorizam o input que é dado. Portanto, eu aqui estarei e faço questão de estar sempre aqui presente. Mas o Sr. Emílio, por acaso, toca aqui num ponto muito importante, que é nós não sabemos até que ponto a tecnologia chinesa está desenvolvida em equipamentos complexos. É verdade. Os chineses têm uma virtude, é que se os russos conseguem ter alguma paciência, conseguem ser bastante discretos e tudo mais, para todos os efeitos, a verdade é que os chineses têm uma grande virtude, por exemplo, que aqui no Ocidente não se tem. É que nós ocidentais, onde naturalmente eu me incluo porque eu sou ocidental, aquilo que nós temos o hábito é, nós quando compramos uma roupa para estrear no Natal ou no fim do ano, aquilo começa a ferver, nós queremos estrear ontem. Nós queremos mostrar o que compramos, nós queremos mostrar o que temos, nós compramos o carro e ainda nem estamos a sair do stand e já estamos a tentar apertar com ele para mostrar aos outros aquilo que temos. Nós somos assim no Ocidente. Os chineses não. Os chineses também têm, com certeza, a sua exteriorização de riqueza e também têm as suas extravagâncias, mas ao nível de tecnologia, tenho que concordar naturalmente com o Sr. Emílio quando fala quanto à questão do desenvolvimento chinês. Sr. Jaime Baião, muito obrigado pelo contributo que faz. Eu agradeço imenso essa forma também de valorização que faz. Mas aquilo que eu gostava de dizer é que os chineses, eu não estou a dizer que os chineses não têm tecnologia militar, eu quero ver se me consigo fazer entender. Eu não estou a dizer que os chineses não têm tecnologia militar avançada. Eu estou a dizer é que os chineses há componentes de energia, a nível de energia militar, que os chineses seguramente não têm e que os russos conseguem superar os chineses. E depois temos um conjunto também de armamento russo propriamente dito, que os chineses têm todo o interesse em poder receber por parte dos russos. Por exemplo, um dos que eu estava aqui a ver no conjunto de tecnologias que aqui estão a estar aqui disponíveis, por exemplo, vejam que os chineses têm um míssil hipersónico que tem um raio de alcance, pelo menos declarado pelos chineses, de 1.500 km. E isto, para todos os efeitos, se nós compararmos com a tecnologia que os Estados Unidos têm, nós percebemos que os Estados Unidos, com o tipo de míssil que tem, com um alcance de 2.000 km, consegue superar a tecnologia chinesa. Isto é um exemplo. Já, por exemplo, até dou um outro exemplo, é que os F-18 dos Estados Unidos também estão apetrechados com um conjunto de mísseis que podem ter um alcance efetivo de 2.600 km. Ou seja, isto, para todos os efeitos, é uma demonstração de que há um ponto da tecnologia dos Estados Unidos que os chineses não conseguem superar. Mas depois, aquilo que nós temos, por exemplo, nós poderemos pensar no sistema de defesa antiaéreo no S-500, nós podemos falar também nos mísseis hipersónicos também que os russos têm e que neste aspecto são seguramente muito mais avançados, quer do que aquilo que os americanos têm, quer aquilo que os chineses têm. Ou seja, se houver este estreitamento de relações que tem vindo a haver entre a Rússia e a China pode tornar-se um problema finalmente para os Estados Unidos, enquanto por agora é uma situação de tensão que deixa apenas apreensivos todos eles. Portanto, pronto, aqui o Sr. Emílio também está a tocar num outro aspecto. A única área em que os russos estão mesmo à frente é na vetorização de impulso dos rockets. Isso, sem dúvida. Portanto, mas
Eu não estou a dizer que é em geral, que os russos são super. Estou a dizer que naquela que é considerada a tecnologia mais de ponta propriamente dita, os russos ainda conseguem ter uma tecnologia que consegue superar aquela que é a da China e que é aproveitada também pela China e que se espera que os chineses agora possam aproveitar. Ou seja, isto é extremamente importante para que as pessoas possam, para todos os efeitos, compreender o que é que os chineses podem ter a ganhar com a Rússia. E não só. É que a Rússia, para todos os efeitos, também permite aos chineses. Não é só a velha questão e aquele lugar comum do acesso aos mercados, que a China não consegue chegar, etc. Ou seja, isso são coisas que já estão mais do que batidas e que já toda a gente sabe. Portanto, quando alguém estabelece uma relação comercial oficial com um país, naturalmente, claro, vem aquele velho chavão de que sim, vamos poder chegar a mercados onde não chegávamos até agora. Portanto, isso já está ultrapassado. Isto tem a ver depois com as dinâmicas também que podem ser feitas, por exemplo, ao nível do Taiwan. E reparem que Putin não foi por acaso que fez a declaração em que reconheceu oficialmente e de forma expressa e muito incisiva que a Rússia reconhece Taiwan como parte integrante da República Popular da China. Ou seja, ao contrário daqueles discursos mais vagos que vêm do Ocidente, por um lado não reconhecem, por outro lado de facto reconhecem, ou seja, tudo aquilo acaba por ser de extrema importância. Mas o que eu vos quero dizer é que é uma ilusão quem pensa que os chineses foram aos saldos, como eu ouvi dizer por aí, que agora a Rússia é uma colónia da China. Isto é simplesmente um absurdo e é não conhecer nem a Rússia nem a China verdadeiramente. Porque ambas têm a ganhar e a China, neste momento, até precisa de um tipo de aliado que possa ajudar, mesmo do ponto de vista político ou diplomático, ajudá-la também a conseguir expressar a sua forma de ver e de observar o mundo. Portanto, não é por acaso. Mas como se isso não bastasse, houve também outro elemento com o qual muita gente passou ao lado, muita gente, porque as pessoas só leem os jornais do costume e os artigos que interessam para validar a forma de pensamento de cada um, e então as pessoas perderam, por exemplo, a imprensa indiana. E a forma como a imprensa indiana tem vindo a dar cobertura à questão do Tribunal Penal Internacional. As pessoas esquecem-se que a Índia também não está de parte do TPI. E não sendo um Estado-parte no Estatuto de Roma que cria o TPI, então a Índia também tem uma posição que não é de hostilizar o TPI, mas a verdade é que muitas vezes também fala pela imprensa, como a China faz, como a Rússia faz. E nós pudemos ter a oportunidade de ver vários artigos de opinião na imprensa indiana, onde de facto destruíram o TPI de uma ponta à outra. E onde vieram dar razão à Rússia, e onde vieram descredibilizar completamente o TPI. Isto por si só já demonstra também de que lado é que está presente, é que se vai posicionando a própria Índia. Portanto, quando nós olhamos para este tipo de coisas, a China já nem se fala, mas para vocês terem noção do que é que pode estar aqui em causa, vejam que eu vou como que mostrar-vos, deixem ver se eu vos consigo mostrar, quando se fala de ir aos saldos da China, de a China ir aos saldos à Rússia, eu vou-vos mostrar aqui um documento que eu tenho aqui aberto e que foi lançado pela Comissão Europeia. Foi um relatório lançado pela Comissão Europeia em 2019 e que agora já não está disponível na página da Comissão Europeia, exceto se fizerem uma forma de salvar o documento muito específica, porque senão não vão conseguir a ele. Aquilo vai dizer que o documento não está disponível. Não me perguntem porquê, muito honestamente não consigo compreender qual é a relevância de ocultar um documento destes, mas eu vou-vos mostrar esse mesmo documento para vocês poderem ver o que é que aqui está em causa. Ora bem, deixem-me ver. Ok. Então, mas o que é que se passa aqui? Esperem lá que, por qualquer motivo que o valha, eu não estou a conseguir partilhar este documento, que é um documento curioso. Deixem ver se eu consigo agora aqui entrar através da pré-visualização. Esperem. Talvez agora já dê. Oh, raios. Então esperem.
Eu vou então abri-lo de outra forma, que eu já sei. Como é que eu posso fazer isso? Espera lá. Não sei porquê, mas ele não me está a deixar abrir desta forma. Vamos ver se agora já consigo fazê-lo. Então, vamos ver se agora já dá. Não, desculpem lá, isto não está fácil. Alguém está a querer sabotar isto, por assim dizer. Deixem-me ver se agora isto já vai dar. Isto deu aqui. Deixa-me ver se eu consigo mostrar-vos agora. Porque já que se fala nessa questão de. Deixa-me lá ver. Então, mas o que é que se passa? Bom, basicamente eu depois vou ter de vos dar o documento porque eu não sei o que é que se está a passar aqui com isto. Não sei o que é que se está a passar com isto, porque ele não me deixa mostrar, mas é um documento da Comissão Europeia em que a Comissão Europeia acaba por mostrar qual é que é o grau de penetração no sentido de controlar empresas estrangeiras, empresas do espaço da União Europeia, por parte de Estados estrangeiros. E parece-me que isto é extremamente importante, porque nós, a partir daqui, nós conseguimos ver que... já consegui, finalmente. Desculpem lá, mas isto não estava a dar. Eu acho que assim já vai dar. Pronto. Ora bem, então, este é então o documento. Este é então o documento que eu vos queria mostrar. Portanto, isto é um relatório da Comissão Europeia lançado a 13 de março de 2019. E este relatório foi considerado na altura o primeiro do seu género, em que mostra qual é o impacto de países estrangeiros na economia da União e empresas que são consideradas como pertencentes ao Estado, a alguns Estados-membros, e vejam que eles destacam logo aqui no sumário, têm vindo a assistir a um aumento da propriedade de empresas por parte em setores estratégicos da União Europeia e um aumento dos investimentos de economias emergentes como a China. Então isto é muito curioso, porque aquilo que depois vem aqui mostrar é uma tabela que mostra qual é que é o crescimento que tem tido ao longo do tempo por parte de aquisições por parte de China, Hong Kong e Macau. Vejam também que a Rússia, o crescimento que tem tido por parte da Rússia, e depois o que interessa também aqui, porque coloco os dados de uma forma muito mais clara, é mostrar qual é que é o controle estrangeiro de empresas da União Europeia em setores estratégicos. Então reparem que a azul era a percentagem que se verificava em 2007, a vermelho em 2016. Reparem que o investimento dos Estados Unidos e do Canadá de 2007 para 2016, ou seja, no espaço de 9 anos, caiu a quase 13%. Reparem também que os do espaço EFTA caiu de 16,4% para 12,3%. Mas depois aquilo que é de assinalar é perceber que entre 2017 e 2016, reparem que a Rússia controlava 0,8% das empresas de países da União Europeia em áreas estratégicas, ou tinha acesso a esse controle, e em 2016 passou de 0,8%, já tinha 4%. E atenção que isto são dados que foram publicados em 2019, mas a realidade que ainda era 2016. Atualmente, daquilo que vi, é que a China está a ser mais apertado o controle para a entrada da China e da Rússia, portanto já há uns anos para cá está a ser mais apertado ainda o controle, porque senão a tendência seria até a que crescesse mais ainda essa mesma propriedade, essa porcentagem de controle. Mas reparem que a China, Hong Kong e Macau tiveram uma subida absurda de quase 4 vezes mais aquilo que se tinha em 2007, que era 2,5%, e os chineses, Hong Kong e Macau, passaram para 9,5%, ou seja, praticamente 10%.
Isto é, na prática, o quádruplo. Em 9 anos conseguiram aumentar o quádruplo. O que significa que a China, Hong Kong, Macau, conseguem, para todos os efeitos, que é sobretudo chinês, mas aquilo que, acima de tudo, nós temos aqui é uma presença significativa exponencial de propriedade que é feita e que está em posse de chineses. Porquê? Porque se nós repararmos, quem domina de facto o setor, temos aqui 29% em 2016, era Estados Unidos e Canadá. Mas depois nós tínhamos países do Estado ou do espaço EFTA, e quando eu digo espaço EFTA, estou a considerar a Associação Europeia de Comércio Livre e que é um espaço que, além de incluir o Reino Unido, inclui também um conjunto de outros países, nomeadamente a Noruega, a Suíça, também Islândia, Liechtenstein. Portanto, nós vemos que praticamente estavam, em 2016, em vias de ser ultrapassados pela China. Ou seja, isto denota um claro aumento e um crescimento também disso mesmo. Depois vem também pelo tipo de setores estratégicos que são controlados por essas empresas que são consideradas estrangeiras face ao espaço da União Europeia. Claro, as petrolíferas, farmacêuticas, poderá ajudar a explicar algumas coisas, naturalmente. Eletrónica, os minérios, seguros, equipamento elétrico, finanças, portanto, que inclui bancos e não só. Este foi o relatório. Agora, o que há aqui também de interessante para poder salientar, e que eu já vou passar a mostrar-vos, só estou aqui a fechar a janela, é que, para quem diz que a China vem aqui aos saldos à Europa, então tem de perceber exatamente que, eu vou-vos mostrar aqui mais um link, tem de perceber qual é, que é a realidade no espaço comunitário. E eu agora vou partilhar convosco uma notícia de 2019, se não estou em erro, para vocês perceberem quem é que afinal está a ser comprado por quem. Porque vejam que eu julgo que já vos estou a conseguir mostrar esse mesmo link, exatamente. Ora, aqui está, que é uma página de uma notícia da BBC, isto é, de abril de 2019. E vejam que esta notícia da BBC vem dizer-nos exatamente, além de nos falar no dito relatório que eu vos referi, portanto, que estava a demonstrar uma queda do investimento dos Estados Unidos e do Canadá no espaço comunitário, mas agora vejam o investimento direto dos chineses, da China, nos 28, na altura 28 Estados-membros, agora 27, mas vejam que estamos a falar de 40 mil milhões de euros. Foi o pico que atingiu em 2016, depois começou a reduzir, mas nós notamos esse crescimento brutal ao longo do tempo. O que é ainda de assinalar? É que em 2018, vejam quais são os países que se encontram a liderar quem é que está no top 10 dos países em que os chineses mais investem. Se excluirmos o Reino Unido, que é de longe aquele que está destacadíssimo, nós vemos que encontramos a Alemanha, Itália, França, Países Baixos, Finlândia, Suécia e Portugal. Ou seja, excluindo o Reino Unido, Portugal é o 7º país onde a China mais investiu no espaço da União Europeia. Vamos lá ver uma coisa. E vocês sabem qual é que é o tipo de setores em que a China acaba por investir. Ou seja, além também das infraestruturas, reparem que a Itália fez parte e aderiu, juntou-se ao programa chinês da Rota da Seda, o programa Rota da Seda. Portanto, vejam que, assim, diz que o investimento global chinês tem vindo a abrandar e tudo mais, mas isto é para vocês verem que era muito importante, antes das pessoas dizerem disparados como a China, a Rússia é uma colónia da China, a China agora foi aos saldos. Eu vi estas coisas um pouco por todo lado. Bom, meus caros, mostrem-nos isto. Mostrem-nos estas notícias. São dados recentes, são dados atuais e são, acima de tudo, dados oficiais. Portanto, quem quiser... Não estavam a ver o mapa, diz o senhor Jorge Pereira.
Eu vou partilhar depois, naturalmente, como faço sempre, os links para vocês poderem ver com outro detalhe estes mesmos dados e para verem com calma. Portanto, eu, no fim, vou sempre à descrição do direto e acrescento sempre os links que eu faço questão de utilizar. Mas isto é para vocês perceberem o tipo de setores estratégicos em que a China acaba por investir. Portanto, logo por aqui cai o mito de que a China foi aos saldos e a Rússia é uma colónia. Isto é um disparate completo. Eu não me canso de qualificar isto como um disparate completo e prova de ignorância e de desconhecimento completo daquilo que se está a dizer. Só dizem uma coisa destas se quiserem, de facto, enxovalhar a Rússia porque sim, sem qualquer tipo de factualidade científica ou de evidência a nível factual. Portanto, isto relativamente à parte económica. Agora, para todos aqueles que ainda estão com dúvidas, e eu acho curioso que ainda hoje, por exemplo, fui em várias páginas da imprensa portuguesa, nomeadamente, por exemplo, fui ao Expresso e cruzei-me com um conteúdo em que diziam que, apesar do seu comportamento, da sua posição dúbia, a China, o presidente chinês esteve hoje com a Rússia. Mas qual posição dúbia? Mas o que é que as pessoas não compreendem que não há posição dúbia coisa nenhuma? As pessoas aqui querem pintar no Ocidente, querem obrigar à força os chineses a ficar do lado ocidental. Quando a China não fica e dá estes sinais mais do que evidentes de qual é que é o seu posicionamento, então aquilo que aparece é dizer, não, mas eles estão do outro lado, mas no fundo não sabe se eles estão connosco também e isto é uma posição dúbia. Mas, meus senhores, o que é que vocês não compreendem em a forma... Meus senhores, não são vocês, são aqueles que escreveram aquele disparate e que fazem aquelas conclusões e que insistem em ver que afinal a China não está totalmente com a Rússia. Talvez a China, afinal, ainda consiga estar contra aquilo da Rússia, como foi o plano de paz para a Ucrânia. Isto foi uma humilhação para Putin, porque a China posicionou-se do lado da Ucrânia. Mentira, outra mentira. A China apresenta um discurso completamente circular, que diz tudo e não diz nada. E para quê? Para ficar bem, para não ficar todo mal na fotografia com o Ocidente e ao mesmo tempo poder socorrer-se de qualquer coisa que tenha escrito caso corra o risco de ser o tiro pela culatra. Tão simples quanto isso. Agora, digam onde é que está a dúvida de que a China está com a Rússia depois de, na véspera do encontro entre Vladimir Putin, da chegada de Xi Jinping a Moscou, aquilo que apareceu na imprensa chinesa, nomeadamente no People's Daily, que é talvez o jornal que é mais associado ao poder político chinês, e que, além de colocar na primeira página amplo destaque as relações entre a Rússia e a China, alguém foi ver a página do People's Daily online para ver a quantidade das dezenas de artigos de opinião, de peças jornalísticas, tudo publicado a dar importância e relevo à posição entre as relações entre a China e a Rússia. Bom, saúde desde já o senhor agente secreto da ABIN. Saúde, acredito que não seja um ex-colega, mas para todos os efeitos sempre gostei das vezes em que tive contactos com a ABIN, que é o Serviço de Informações Brasileiro, por excelência, um excelente serviço de informações. Portanto, saúdo desde já quem traz aqui o nome de agente secreto da ABIN, porque de facto são muito bons. Obrigado pelas memórias que está a trazer só com esse nome com que se está a apresentar. Mas depois, vamos ver mais uma parte do insucesso, que é um encontro desta natureza. Não sei se vocês viram, agora sim, vale a pena ler também. Eu leio sempre a imprensa norte-americana, britânica e tudo mais. Porque acho que nós não podemos tomar uma posição sobre um determinado assunto sem antes perceber o que é que os vários lados envolvidos e mais ativos na realidade internacional têm para dizer sobre os acontecimentos. Portanto, eu acho que quando as pessoas me dizem eu não leio o New York Times, eu não vou ler a CNN. Não. Vejam, leiam. É importante percebermos como é que todos os lados pensam. Não é só o russo e o chinês que interessa perceber. É também ler todos os lados, incluindo também os lados britânico, alemão, americano. É importante ler sempre essas fontes para conseguir juntar as peças todas e conseguir perceber as dinâmicas e a forma de pensar de todas as partes. Portanto, é importante vocês verem a imprensa norte-americana que
que, de facto, aquilo que fizeram foi mostrar fúria. Estavam furiosos com a forma como Xi Jinping se mostrou próximo de Vladimir Putin. Porquê? Porque estavam à espera que houvesse um afastamento maior, que houvesse algum distanciamento, e afinal, quer dizer, ao longo dos últimos dias, reparem que ao longo dos últimos dias, há cerca de 15 dias, mais ou menos para cá, é curioso perceber que a China e a Rússia completamente atropelaram aquilo que é considerado a política externa dos Estados Unidos. Por exemplo, nós vemos que o grau de importância que foi dado e do mérito que foi dado à, à reabilitação das relações entre a Arábia Saudita e o Irão resulta do quê? De um acordo que foi celebrado e que foi mediado pela China e que acabou por ser celebrado entre a Arábia Saudita e o Irão. Depois, nós tivemos também o Irão e o Iraque assinarem um acordo de segurança e de cooperação entre si para poderem combater as atividades do Kurdistão iraniano, por exemplo. Depois nós tivemos também o rei da Arábia Saudita, o rei bin Salman, a convidar o presidente do Irão para uma visita histórica à capital saudita. Depois nós temos esta visita também de Xi Jinping a Moscovo, em que automaticamente aquilo que se ouviu foi um convite de Xi Jinping a pedir a Putin e a Mishustin para fazerem o mais rapidamente possível uma visita também a Pequim. Ou seja, nós vemos tudo isto a acontecer e, como se isso não bastasse, vimos ainda há dias o presidente Putin a receber com pompa e circunstância o presidente da Síria, Bashar al-Assad, que por acaso depois acabou por ir também no passado domingo, não sei se alguém terá visto isto ou não, mas o presidente Bashar al-Assad e a sua esposa Asma al-Assad também fizeram uma visita aos Emirados Árabes Unidos. Nós temos tudo aquilo que são os principais pilares da política externa americana dos últimos 20, 30, 40 anos a serem completamente atropelados e completamente desfeitos, quer pela China, quer pela Rússia. Como se isso não bastasse. Não sei se vocês viram, já publiquei esse vídeo no meu canal de Telegram. Para quem não conhece o meu canal de Telegram, eu vou deixar aqui o canal de Telegram para vocês poderem seguir. Vejam a expressão, o vídeo que eu lhe publiquei, porque Xi Jinping e Putin fizeram questão de se despedir pessoalmente, sabendo que estavam a ser filmados, e escolheram intencionalmente as deixas que queriam que fossem captadas. Então nós vemos Xi Jinping, com o seu tradutor, que traduz em russo aquilo que Xi Jinping está a dizer para Putin, antes de Xi Jinping entrar no carro, com que depois irá partir e regressará a casa, e nós vemos Xi Jinping dizer a Putin: é muito importante nós darmos, finalmente, invertermos a ordem, como já há vários séculos deveria ter tudo mudado. Portanto, ele está a assumir que China e Rússia vão fazer tudo para implementar uma nova ordem mundial. Portanto, vão fazer tudo. Se vão conseguir, isso é outra coisa. Mas como Xi Jinping e Putin tudo farão para conseguir fazer algo que Xi Jinping diz que já deveria ter sido feito, como há muito não se fazia, como há vários séculos não era feito, é dito isto por Xi Jinping, e como é bom estar a fazer isto consigo. É o que Xi Jinping diz a Putin. Putin diz, concordo, e depois o próprio Xi Jinping diz, cuide bem da sua saúde, trate bem de si, meu amigo. Isto dito pelo presidente chinês, e claro, Putin depois despede-se a dizer, faça boa viagem, mas isto dito pelo presidente chinês, neste contexto, a escolha das palavras é muito importante. Porque não temos o presidente chinês a dirigir-se assim a Vladimir Putin de forma tão calorosa. Vocês viram as imagens de como é que Xi Jinping foi recebido desde o avião até à entrada, também aos vários encontros que teve com Putin. Conseguem perceber também que a mesa que ali foi colocada na reunião entre os dois não foi aquela mesa de 6 metros com que Putin, todo reclinado quase sobre a cadeira, recebeu António Guterres e um conjunto de outros líderes europeus. Portanto, conseguem perceber a diferença, conseguem ver o entusiasmo, conseguem ver tudo isso. Isto é uma grande diferença. Mas, como se isso não bastasse, Putin e Xi Jinping assinaram duas declarações
em que de facto reconhecem o mundo multipolar e em como é importante fazer prevalecer um mundo que seja multipolar. Xi Jinping até acabou por assumir, e naquela declaração consta que são a favor das soberanias de cada um dos países. Xi Jinping até teve uma posição que mostrou que, relativamente ao TPI, que está do lado de Putin, a dizer que o TPI é um tribunal que tem uma duplicidade de critérios na forma como atua e na forma como se posiciona. Portanto, veio também ajudar a descredibilizar ainda mais o tribunal. E se nós juntarmos a população da Índia, a população da Rússia e a população da China, bom, se calhar temos aqui uma expressão de humanidade muito grande. Muito importante ainda, Xi Jinping, aquilo que veio dizer foi que, e Xi Jinping disse, não sei se passou aqui em Portugal na televisão ou não, mas Xi Jinping disse que cada vez mais temos mais apoio internacional à Rússia. Cada vez mais países estão a reconhecer que a Rússia tem razão. Xi Jinping disse isto. Portanto, a partir do momento em que Xi Jinping disse isto, a meu ver, é extremamente expressivo de que lado é que está Xi Jinping. Mas, além das duas declarações vastíssimas, que vêm tentar reforçar os laços e a aposta num maior conjunto de reforço dos laços, houve ainda um conjunto de acordos que foram assinados por Xi Jinping e por Putin, que eu já vos vou passar a elencar, mas antes, Sr. Nito Reis, qual foi... a entrevista do Coronel, sim, mandou-me para o meu mail já pessoal, presumo, confirmo, é esse e-mail, certo? Portanto, se foi isso, diga-me, vi, aprecio naturalmente tudo isso que enviou e eu espero poder fazer bom uso disso mesmo. E vou fazer tudo para fazer bom uso disso mesmo. Mas, então, vamos lá aos acordos que foram celebrados foram assinados durante estas ocasiões. Além de duas reuniões que foram tidas entre Xi Jinping e Vladimir Putin, e Xi Jinping ainda esteve reunido com Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro da Rússia, foram assinadas 14 instrumentos entre Xi Jinping e Vladimir Putin. O primeiro deles está publicado na página do Kremlin, portanto podem ler se quiserem, podem ter acesso a isso, mas o primeiro deles foi a declaração conjunta da Federação Russa com a China sobre o aprofundamento das relações de parceria abrangente e interação estratégica, entrando numa nova era, e muito importante, numa destas declarações consta uma cláusula que diz que todos os anos os ministros do interior chinês e russo vão reunir-se pessoalmente para poderem partilhar não só as experiências, mas poderem aprofundar as relações entre os dois países para conseguirem combater aquilo que eles falam de subversão, diminuir a possibilidade e conseguir combater as revoluções coloridas. Eles usam mesmo esta expressão, combater as revoluções coloridas e depois combater um conjunto de outras ameaças. Mas eles próprios falam de fenómenos de subversão, de ingerência e também das revoluções coloridas. É mesmo assim que consta na declaração. Ou seja, isto por si só também demonstra que existe um conjunto de ameaças comuns que são percepcionadas pela China e pela Rússia e que o foco que os dois estão aqui a tentar identificar e estão a tentar sinalizar é o foco está a ser feito no Ocidente. Ou seja, como sendo o originário e o grande responsável por essa mesma ameaça. Depois tivemos ainda uma declaração conjunta entre os presidentes de Rússia e China sobre o plano para o desenvolvimento de áreas-chave da cooperação económica sino-russa até o ano de 2030. Depois temos ainda um acordo entre o governo, deixem-me ver, porque isto fugiu-me aqui, deixem-me ver se eu vos consigo dizer. Nós temos um acordo entre o governo russo e o governo chinês sobre cooperação no campo da produção conjunta de programas de televisão, com todo o potencial que a televisão tenha para a difusão da mensagem, neste caso comum. Depois temos um protocolo ao acordo entre o governo russo e o governo da China sobre o estabelecimento e as bases organizacionais do mecanismo para reuniões regulares dos chefes de governo da Rússia e da China. Portanto, querem, uma vez mais,
dinamizar e estimular a realização destes mesmos encontros. Quinto instrumento, memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio da Federação Russa e o Ministério de Comércio da República Popular da China sobre o aprofundamento da cooperação no campo de exposições e atividades consideradas justas. Outro, memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia e o Ministério do Comércio da China sobre o aprofundamento da cooperação de investimento no desenvolvimento e uso de recursos florestais. Depois temos ainda mais um memorando de entendimento sobre a cooperação de investimento entre a Federação Russa e a China na indústria de soja. Ou seja, pensem a quem é que os chineses muitas vezes adquirem, importam soja, e pensem que na criação da Rússia como um mercado alternativo para poderem, a partir da Rússia, importar essa soja que é produzida na Federação Russa. Oitavo, memorando de entendimento entre o Ministério da Federação Russa para o Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico e o Ministério do Comércio da República Popular da China sobre cooperação industrial e de infraestrutura nos regimes preferenciais do Extremo Oriente e da Federação Russa. Protocolo relativamente ao fortalecimento da cooperação no campo da ciência fundamental, no campo da pesquisa. Décimo, memorando de entendimento e cooperação sobre proteção do consumidor entre o Serviço Federal de Supervisão de Proteção de Direitos do Consumidor e Bem-Estar Humano da Federação Russa e a Administração Estatal Principal do Controlo e Regulação do Mercado da China. 11º, memorando de entendimento sobre o fortalecimento da cooperação na gestão de empresas estatais. 12º, um programa abrangente de cooperação de longo prazo no campo de reatores de neutrões rápidos e encerramento do ciclo de combustível nuclear entre a corporação estatal, a Rosatom, e também a Agência de Energia Atómica da China. Memorando de cooperação entre a empresa unitária do Estado Federal e a China, quer a nível da televisão da Rússia e também da televisão chinesa. E, finalmente, troca de informações e cooperação entre a TASS da Rússia e a Xinhua chinesa. Vocês vejam que isto, para todos os efeitos, significa um aprofundamento ainda maior das relações a todos os níveis e uma estratégia claramente conjunta, e depois levam as duas declarações para poderem ver como é que as coisas se estão a processar. E, portanto, basicamente, sim, Sr. Nito Reis, eu vi precisamente, aliás, eu costumo acompanhar o conteúdo do Coronel Douglas McGregor. Agradeço imenso esse envio e eu costumo acompanhar algumas vezes essas mesmas indicações. Ora bem, nós temos neste momento as relações entre a Rússia e a China a conhecer um ponto altíssimo nas relações entre os dois países. Naquilo que pelo Ocidente é percepcionado como sendo um ponto algo que é crítico, porque o Ocidente esperava que houvesse, no mínimo, aquilo que o Ocidente considera ser decoro, um distanciamento, um maior afastamento, face àquilo que é a posição da Rússia no conflito com a Ucrânia, e aquilo que a China deveria fazer para mostrar, de certa forma, ao Ocidente que, afinal, está posicionada, não está totalmente posicionada com a Rússia. Nada disso aconteceu. O que é, e não só não aconteceu com o presidente chinês, como eu referi há pouco, ainda disse que cada vez mais países do mundo dão razão à pretensão russa e conseguem estar do lado russo. Isto simboliza várias coisas. Tudo isto simboliza várias coisas. Desde logo, o crescente isolamento do Ocidente enquanto bloco, porque enquanto nós vimos o presidente chinês com Vladimir Putin e com aquele grau de proximidade, quem foi a Kiev foi o primeiro-ministro japonês, portanto, vale o que vale, e sempre com aquele distanciamento típico dos nipónicos, portanto, e com um chefe de Estado em fato de treino para receber o seu homólogo, pelo menos enquanto chefe de governo, não chefe de governo, mas receber um representante de um país que deveria ser importantíssimo e aliado no Ocidente, que é o Japão. Portanto, como vocês veem, aos poucos, aquilo que nós começamos a ter é esse mesmo tendencial isolamento do Ocidente, numa perspectiva de sanções absolutamente doentia, absolutamente suicida e que compromete a posição
em que nós nos encontramos e depois nós vemos a Rússia, a China, a Índia e uma série de outros países do mundo a fazerem a realidade acontecer. E como se isso não bastasse, Sr. José Fernandes, seja bem-vindo. Finalmente consegue ver um direto. Olha, muito bem-vindo e faça favor de vir. Mas a Aliança Militar de Defesa Mútua, acredito que poderá chegar numa outra etapa que não esta deste momento. Mas, se for ver a declaração, Sr. Francisco Ramos, Timor-Tim, se for ver a declaração, as declarações que foram assinadas conjuntamente, está lá previsto, em mais do que uma disposição, a parceria técnico-militar entre os dois países, incluindo ao nível tecnológico. Portanto, como vê, isso tudo é uma questão de tempo até poder efetivamente acontecer, no contexto desta natureza, e a China já não está isolada, de toda isolada, no que diz respeito à questão do Taiwan. Como se isto tudo não bastasse, é muito importante perceber que em julho vai-se realizar em São Petersburgo a Cimeira Rússia-África. E a Cimeira Rússia-África vai ser muito interessante para perceber quem é que serão os chefes de Estado e de Governo que estarão presentes em São Petersburgo para aquela mesma cimeira. Portanto, isso vai ser muito importante porque poderá ajudar ainda mais a continuar a isolar o Ocidente e a dar mais bufetadas de luva branca que deixam o Ocidente completamente em chamas, porque o Ocidente não sabe o que mais pode fazer para tentar persuadir os países que compõem a maioria da comunidade internacional a estarem do seu lado contra a Rússia. Os países não estão disponíveis para isso. E como se isso não bastasse, Putin ainda, na sequência deste encontro com Xi Jinping, ainda lançou duas outras benesses. Primeira delas, primeira delas é que, mesmo que o acordo dos cereais da Rússia com as Nações Unidas e da Ucrânia com as Nações Unidas venha a fracassar e não venha a ser renovado, a Rússia assegurou que fará chegar cereais ao continente africano a custo zero. Portanto, vão sempre continuar a chegar cereais ao continente africano. Como se isso não fosse suficiente, Putin anunciou também o perdão de parte da dívida externa de muitos países africanos em 20 mil milhões de dólares. Portanto, se perante estes dois bónus que Moscou está a dar ao continente africano, depois nós não tivermos na Cimeira Rússia-África a reunião entre, não tivemos lá presente a esmagadora maioria, se não praticamente todos, os do continente africano, os países africanos, então acho que isso a partir daí vai ser, é inquestionável que os países querem de facto estar sujeitos a uma situação daquelas. Quem é que eu acredito que talvez possa não vir a estar presente? Eu acho que se o presidente do Senegal estiver presente nesta cimeira, vai ser muito importante. E vai ser muito importante para a Rússia. E o Ocidente não vai gostar. Porque o presidente do Senegal tem sido utilizado basicamente, como um peão para poder, de certa forma, representar os interesses ocidentais junto dos países africanos. O presidente do Senegal, enquanto também presidente da União Africana, tem servido como uma espécie de ponte para poder tentar encontrar um meio termo para os interesses dos dois lados. Depois, quem é que poderá também não comparecer? Eventualmente o Quénia, que é um parceiro de excelência do Reino Unido, e depois o Sr. Carlos dos Reis Cabral pergunta se não falaram de Taiwan. Falaram, sim, senhor. Falaram de Taiwan no sentido em que Putin foi bastante claro a dizer que considera que Taiwan é território chinês e é uma parte indivisível da República Popular da China. Portanto, não há cá aquela história de dois países, uma China, dois países, aquela velha máxima que se costuma utilizar relativamente à China, basicamente, e a Taiwan aqui praticamente não existe. Portanto, como veem, as coisas continuam a evoluir, continuam a avançar de uma determinada maneira e os países africanos é expectável que de facto venham a comparecer em massa. Mas vai ser ainda interessante assistir a essa cimeira por uma outra razão. É que, como é que é possível que a República da África do Sul, em agosto, vai ser realizada a Cimeira dos BRICS na África do Sul. A África do Sul, como eu referi no último direto, é parte
no Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional. A África do Sul já teve uma situação um pouco incómoda, relativamente incómoda, relativamente ao presidente Omar al-Bashir, porque a África do Sul recusou-se a deter o presidente Omar al-Bashir, o ex-presidente Omar al-Bashir do Sudão, sobre quem pende desde há muitos anos um mandato de detenção internacional emitido pelo TPI, e a partir daí a África do Sul, ainda sob a liderança de Jacob Zuma, tentou, formalizou através do Parlamento a retirada do Estatuto de Roma, mas depois o Tribunal Constitucional da África do Sul reverteu aquela decisão e obrigou a África do Sul a manter-se como parte no Estatuto de Roma. Vai ser interessante de perceber se a África do Sul estará presente nessa cimeira Rússia-África e se estiver ali presente, acho que das duas uma, só poderá acontecer, como são os mais prováveis, um de dois. Ou a África do Sul pede para que a cimeira seja realizada noutro local que não no seu território, para não ter este tipo de tensão e de problemas, relativamente à participação de Putin na África do Sul, ou então aquilo que poderá acontecer é a África do Sul rejeitar completamente de ter Vladimir Putin e aceitar, ainda assim, receber Putin no seu país. Eu acho improvável que as autoridades sul-africanas possam atrever-se a querer ensaiar qualquer tipo de detenção de Putin, ainda para mais numa cimeira dos BRICS, onde a África do Sul tem importância, tem visibilidade e que cada vez está a crescer mais no que diz respeito a participantes intervenientes, e tanto a Arábia Saudita como o Irão acabam também por aproximar-se enquanto atores estratégicos nas dinâmicas dos BRICS. Portanto, eu acho improvável que isto possa acontecer. E atenção, nós já estamos a falar de viagens de Putin a Joanesburgo e de Putin a Pequim no médio prazo, e estamos a falar, recordo, de um doente terminal. Estamos a falar de alguém que tem um cancro terminal, que não consegue controlar o intestino, e, enfim, todos aqueles disparates e todas aquelas coisas que nós temos vindo a ouvir desde há mais de um ano. Portanto, como veem, isto é extremamente complicado. Mas é só para vocês perceberem que as dinâmicas continuam a desenvolver-se, a desencadear-se em favor da Rússia. Outro elemento importante é que Rússia e China estabeleceram um acordo em como a resolução de litígios entre ambos e com um conjunto de outros países na região, qualquer tipo de uso de qualquer tipo de transação financeira, de resolução de algum tipo de controvérsia, o que quer que seja, vai ser sempre tratado e vai ser sempre realizado em yuan. Portanto, isto é mais um contributo para a desdolarização, aquilo que se chama de desdolarização da economia a nível mundial. Portanto, o que significa que o dólar não é que vai ficar frágil ou vulnerável, não é com este ato, mas crescentemente começa a ser a perder a sua importância, a perder o seu valor enquanto moeda central das transações a nível mundial. E como vem, onde é que está o SWIFT? Ninguém quer saber do SWIFT, já ninguém fala do sistema SWIFT. A Rússia conseguiu contornar essas questões, tem vindo a contornar. Causa dificuldades? Causa. Demora mais tempo nas transações? Demora. Mas as coisas continuam a acontecer. E como se não bastasse, eu não sei se vocês viram também na passada semana, mas o presidente da Malásia, o presidente da Indonésia, teve uma declaração a semana passada, volto a dizer, não sei se passou aqui ou não, mas o presidente da Indonésia veio dizer que é hora de preparar a retirada do sistema financeiro do país, o desligamento do sistema financeiro do país com os sistemas da Mastercard e da Visa. Ou seja, está na hora de serem os indonésios a criarem sistemas de cartões de crédito e sistemas financeiros próprios e autónomos, porque entende o presidente da Indonésia que transações em Visa e Mastercard e a dependência do sistema SWIFT só afeta e reduz a independência do país e a autonomia do país. Portanto, como veem, quando falamos de Indonésia, nós estamos a falar do maior país, ou pelo menos do país com mais muçulmanos de todo o planeta. Estamos a falar, salvo erro, de cerca de 180 milhões de pessoas. Cortando este tipo de mercado, havendo uma eventual aproximação à China e até mesmo à Rússia, uma vez mais nós continuamos a falar, e eu vou repetir a mesma coisa, que é, uma vez mais,
O Ocidente é que se continua a isolar. Isto não parece que é um isolamento, porque nós aqui só ouvimos informação a 24 horas por dia no mesmo sentido, que nos faz acreditar que quem está isolado é a Rússia. Isso não é verdade. Somos nós que estamos a tornar-nos isolados. E o facto de serem vários países a compor o Ocidente, apesar de corresponderem a 25% dos Estados soberanos ahm, representados nas Nações Unidas, não são 25%, são mais coisa, menos coisa, são cerca de 25%, portanto é um quarto apenas, importa falar dos outros 75% e dos outros 3 quartos. Como são vários Estados, isto parece que realmente estamos aqui todos unidos e somos uma maioria. É a forma como a informação é vendida e é passada para o consumidor europeu, o consumidor ocidental. A propósito, saiu uma sondagem recente que eu vi esta semana. Deixem-me ver se eu consigo. É da Ipsos, portanto, eu não sei se vocês conhecem a Ipsos ou não, mas a Ipsos veio divulgar que é a terceira maior agência de sondagens e de intelligence, digamos assim, de todo o mundo, portanto, de estudos de mercado, aquela que é a maior empresa de estudos de opinião, de estudos de mercado do mundo, é francesa e publicou um estudo há dias sobre aquilo que entende ser o nível de felicidade em vários países do mundo. E então, alguém sabe qual é que é o país que tem a maior percentagem de cidadãos felizes dentre vários que foram inquiridos? A Rússia, por acaso, não, por acaso, entre aspas. Os Estados africanos, uma vez mais, acabaram por ser discriminados, só participou a África do Sul. Depois, a Europa de Leste praticamente não participou ninguém, tirando a Polónia. A Rússia também foi excluída. O Afeganistão, o Irão, o Paquistão, pronto. Alguns países foram excluídos, mas houve uma série deles que participaram, nomeadamente tudo aquilo que muitos entendem como sendo, a esmagadora maioria daquilo que muitos entendem como sendo o mundo desenvolvido. Ora bem, sabem qual é o país que tem a maior percentagem de cidadãos felizes em todo o mundo? É a China. É na China que nós encontramos 91% dos inquiridos consideraram-se felizes. Deixem-me ver se a Finlândia... Não, a Finlândia não foi inquirida, mas o que é que nós temos mais próximo disso? Temos a Suécia. Na Suécia, só 74% das pessoas é que se consideram felizes. Em Portugal, 79% das pessoas consideram-se felizes, e depois isto tem uma coisa também curiosa. O Brasil, consideram-se, 83% dos brasileiros consideram-se felizes, mas, por ordem, eu acho que os primeiros 5 surpreendem sobre o nível de felicidade, porque são muito... Só um é que talvez fosse provável. 91% dos chineses, portanto, lideram este ranking. 86% dos cidadãos deste país fazem com que este país seja o segundo país onde, em termos percentuais, mais cidadãos consideram felizes, e é a Arábia Saudita. Portanto, é na Arábia Saudita que se encontra a segunda população mais feliz do mundo, dentro desta amostra, claro. Em terceiro lugar, Países Baixos, com 85%. A Índia, em quarto lugar, com 84%. E depois o Brasil, em quinto lugar, com 83%. Portugal aparece aqui para baixo. Entre os mais infelizes aparecem os húngaros, 50%. Entre os mais infelizes ainda, em penúltimo, a Coreia do Sul, com 57%. Polónia, 58%, e Japão, 60%. Portanto, como veem, nós temos aqui um conjunto de população que está infeliz, pelo menos com este tipo de modelo. Qual é a leitura que eu faço relativamente, pelo menos, os primeiros dois? A China e a Arábia Saudita. A leitura que eu acho que podemos fazer é que a concepção daquilo que são direitos humanos, daquilo que é democracia, são conceitos que variam muito do ponto de vista cultural face àquela perspectiva que no Ocidente muitos têm. Eu acho que deve ser uma perspectiva que nós devemos respeitar, que nós devemos compreender, e a prova disso é termos a terceira maior empresa de sondagens a nível mundial a recolher estas opiniões e a confirmar que as pessoas se sentem felizes com um modelo político e um modelo de direitos humanos ajustado culturalmente
há aquelas especificidades de cada um destes países. Mas a verdade é que nestes países, aquilo que nós encontramos muitas vezes é aquela noção de democracia representativa. Ou seja, eu não me importo de não votar, eu não me importo de ter escolhas condicionadas, desde que quem está no poder consiga garantir-me e aumentar a minha qualidade de vida. E isto é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam felizes e com que as pessoas se sintam representadas pelos seus titulares de poderes políticos. Portanto, nós temos de compreender que existe aquilo que se chama de relativismo cultural. E existindo relativismo cultural, aquilo que nós poderemos aqui ter é, naturalmente, uma compreensão, não é tolerância, porque isso pressupõe que nós estamos num nível superior, mas compreensão significa que nós temos a consciência de que existem formas diferentes da nossa e que têm tanto valor como a nossa, relativamente à forma como os direitos são concebidos. Relativamente aos sexos que aqui foram entrevistados, não autonomizam essa questão em nenhum destes países. Portanto, aquilo que temos em média, foram entrevistados 73% dos homens consideram-se felizes e 64% das mulheres consideram-se felizes. Deixem-me ver se eu consigo encontrar mais. Claro que, quanto maior for o nível salarial, maior é a percentagem de cidadãos que se consideram felizes. Portanto, vai ao encontro daquilo que eu vos posso dizer naturalmente, que eu vos disse ainda agora. Queria ver se encontrava por sexo. Deixa-me ver. E o elemento que deixa as pessoas mais felizes, em geral, incluindo em Portugal, é os filhos. Ou seja, o facto de se ter filhos é um dos elementos principais para fazer, ou estar numa relação com alguém, são os dois principais elementos que fazem com que as pessoas se sintam felizes. Curioso. E os dois elementos que fazem com que as pessoas se sintam infelizes é a situação política e social do seu próprio país e até mesmo a situação económica. Portanto, acho que isto é muito interessante de ver. Se vocês estão a ver se encontrava então esses dados sobre as mulheres que possam ter respondido na Arábia Saudita, quero acreditar com base naquilo que eu estou aqui a encontrar, que de facto aqui está que as mulheres também terão sido entrevistadas, portanto, mas não consigo encontrar de facto o sexo que é próprio. Depois vou partilhar o link de tudo isto, portanto, para vocês saberem. Bom, e depois vão poder estudar e avaliar por vocês próprios, tirar as vossas próprias conclusões sobre isto. Ora bem, o que é que eu gostava de fazer? Eu não deixei passar aquela questão do senhor Vasco Rolo, que me fez há instantes, no sentido de vai falar do Reino Desunido, que hoje ultrapassou a linha vermelha com o anúncio que fez. Ora bem, qual foi o anúncio que o Reino Unido fez? Foi a de que admitiu a hipótese de usar urânio, só me vem o depleted uranium, não me vem a palavra em português, mas é depleted... o urânio empobrecido. Portanto, o Reino Unido anunciou que vai fornecer munições com urânio empobrecido para a Ucrânia. Isto é uma linha vermelha. Putin, Medvedev e não só, já estão fartos de anunciar. E que está relacionado com o facto de, se bem se recordam, com o Miodrag Zarkovich que recebemos aqui, ainda na semana passada, nós, na altura, o Miodrag Zarkovich falou também do impacto que teve a nível do aumento de casos de cancro na população da Jugoslávia por altura do ataque à população e alvos civis e militares em Belgrado. Qual é a mais-valia do urânio empobrecido? É que permite, de certa forma, ultrapassar a blindagem de determinados carros de combate e determinados equipamentos que o inimigo ou que o adversário tenha. Permite ultrapassar essa blindagem. Qual é que é depois o efeito pernicioso? É que acaba por libertar um conjunto de componentes que acabam por ficar no terreno e por se espalhar pelo ar que é respirado pelas pessoas, e isso acaba por funcionar como fator catalisador de casos de cancro
em alvos civis. Portanto, esta é uma situação. A segunda situação é que o urânio empobrecido começou a ser utilizado para estes fins na Segunda Guerra Mundial por parte dos nazis, porque começaram a ficar privados julgo que era, não sei se era o tungstênio, mas era um outro elemento que era utilizado e que ajudava a criar solidez, deixando de poder colocá-lo em doses suficientes para conseguir montar blindados, para conseguir ultrapassar as blindagens dos veículos. Mas começaram a ser utilizadas pelos nazistas. Admitem que isso são balas usadas para furar a blindagem. Todas as forças aéreas usam. Isso é uma coisa. Outra coisa é isto poder ser disseminado e ficar implantado no terreno e haver, na sequência disso, a possibilidade de poder ser usado e de poder causar mais casos de cancro e ser letal. Não é por acaso que se a Rússia usasse isso, não era, e outros países usassem isso, isto não era um escândalo que muita gente ainda hoje procura, de certa forma, tentar abafar. Portanto, isto é extremamente importante. Isto é extremamente vital. Sim, mais a cadeia alimentar, o Sr. Emílio bem me lembrou e com razão. Mas isto é extremamente importante para assegurar que poderemos ter um aumento de casos de cancro depois que passe de geração em geração e vai ser muito difícil de conseguir contrariar uma situação destas. Portanto, como veem, nós estamos a falar de uma linha vermelha que não foi o primeiro-ministro Rishi Sunak, mas foi a sua ministra, não foi a da Defesa. Foi da Defesa ou foi dos Negócios Estrangeiros? Bom, já não me lembro, mas foi um membro do governo que anunciou que vão ser fornecidas munições com urânio empobrecido. Isto é uma linha vermelha e Putin já disse que vai ter de reagir à altura perante uma situação destas. A propósito, vejam um vídeo também de Dmitry Medvedev, que é confrontado por um jornalista russo com o facto de dizerem, bom, este encontro entre Putin e Xi Jinping está a causar a ira no Ocidente. E o próprio Dmitry Medvedev diz, ótimo, é sinal que está a correr muito bem, nós estamos felizes com isso. Portanto, como veem, os russos continuam completamente noutra. Se é a situação ideal, claro que não é a situação ideal. Ninguém vai ser ingênuo e idiota ao ponto de afirmar que esta situação de tensão com o Ocidente, de sanções, que isto é uma situação ideal para quem quer que seja, incluindo para os próprios russos. Claro que não é bom, claro que não é positivo. Agora, para todos os efeitos, é sempre algo que os russos estão a aprender a contornar. E, por exemplo, eu até cá por vos dizer que os russos, e muita gente fala aqui da economia verde e da transição para práticas ambientais positivas, e eu sempre disse aqui que os russos assumem e têm também na agenda a transição para o verde, portanto, eles reconhecem que existe essa necessidade para a transição para práticas ambientais mais favoráveis e mais vantajosas, também para todos, mas só farão a transição completa quando tiverem a certeza, quando terão a certeza de que essa é uma aposta segura e que a transição pode ser feita com máxima segurança sem causar prejuízo para setores económicos e mesmo para a sociedade civil russa. Então é assim, hoje uma das vice-primeiras-ministras da Rússia veio anunciar que a Rússia até 2025 pretende abandonar a totalidade das importações de plástico, sendo importações, portanto, de plástico que adquirem ao exterior e vão fazer a transição para materiais biodegradáveis. Portanto, já têm em mente como é que vão fazer essa transição, como é que vão conseguir fazer essa mudança, portanto, e como acham que é viável, vão abandonar aquilo que corresponde a cerca de 20% da utilização de plástico na Rússia, é oriunda do exterior. E o plástico é responsável também por cerca de 20% das importações da Rússia. Portanto, e os russos vão abandonar essa cota de 20% até 2025. O que diz muito da verdadeira intenção, sobretudo se for mesmo concretizada, da intenção que os russos têm de reduzir a dependência externa e, ao mesmo tempo, fazer uma transição verde. Eu disse numa entrevista de 2015, 2016, a um jornal russo, eu disse,
As sanções têm de ser vistas como uma oportunidade, como uma forma de poderem fazer de cada Estado se tornar mais autossuficiente e deixar de depender do exterior. E aqui está, aos poucos, a Rússia vai naturalmente dando os sinais de que aproveita as sanções enquanto oportunidade, em vez de se resignar ao encerramento de determinados mercados. Ora bem, eu por hoje ficaria por aqui. Acho que já vamos em hora e meia para um direto que não é que tenha sido improvisado, mas tenha sido decidido à última da hora. Acho que fluiu bastante bem. Agradeço-vos imenso, desde já, a vossa participação, os vossos contributos. Eu recordo que no próximo dia 27 vamos ter aqui um convidado muito especial, portanto, a partir da Universidade de Ottawa, portanto, acho que vão gostar muito dele. Vamos ter também, brevemente, o convidado georgiano. Portanto, muito brevemente, nós vamos ter cá vários convidados e há um conjunto de outros que estão na calha. Vamos ver o que é que vai acontecer muito em breve. Digo-vos ainda que nos próximos dias, 1 e 2 de abril, vou realizar o curso O Sistema Político da China. Quem tiver interesse pode fazer a sua inscrição. O pagamento é de 50 euros. Façam-me, comuniquem-me para o e-mail que eu deixo aqui. Eu vou deixar aqui o comprovativo da transferência e os vossos dados pessoais, nome completo e apenas a profissão que têm, de modo a que possam frequentar esse mesmo curso nos dias 1 e 2. Eu estou depois a pensar fazer também, nos dias 5 e 6 de abril, uma outra sessão, já em horário de final de tarde, entre as 16 e as 18 horas. Portanto, façam essa inscrição, manifestem-se interesse, sistema político da China, para vocês compreenderem como é que funciona, de facto, o sistema político chinês. Portanto, acho que é importante para todos. Agradeço-vos a vocês que me têm desde já feito o contributo financeiro, quer pelo YouTube, quer pelo PayPal, quer pelo Revolut, quer também pelo MBWay. Agradeço-vos a todos, muito honestamente e de fundo do coração, porque têm sido contributos financeiros extremamente importantes, sinais de reconhecimento também do canal. Agradeço a todos aqueles que colocam o gosto no canal, que ajudam a estimular ainda mais e a dinamizar ainda mais este mesmo canal que tem crescido graças a vocês. Agradeço ainda a todos aqueles que vão deixando os comentários, que deixam as questões, que depois partilham os vídeos. Todos vocês são parte do crescimento deste mesmo canal. Portanto, o sistema político na China vai ser o próximo curso que eu vou ministrar. O Sr. Carlos Reis Cabral está na Guiné. Pode fazer parte das aulas, com certeza, porque eu tive o cuidado de organizar, de realizar as aulas. As aulas vão decorrer no formato de Google Meet. Não tem de ter nenhuma tecnologia instalada no computador, não tem de subscrever nem de pagar nenhuma assinatura. Eu envio-vos o link, vocês carregam no link e conseguem entrar nas aulas, conseguem participar, conseguem intervir, conseguem fazer o que quiserem. Portanto, primeiro vamos ter... vai ter a duração de 4 horas, 2 horas em cada dia, em que será feita a exposição e a descrição do sistema político na China para conseguirem saber e conhecer, e depois teremos, em cada um desses dias, um debate. Dúvidas, o que quiserem, mas para termos também aqui alguma interação entre nós. Portanto, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o sistema político na China, sugiro que faça essa inscrição. Qualquer dúvida, tem o meu mail, vão sempre à descrição dos vídeos, porque coloco lá os meus meios de contacto, podem contactar-me por esses diversos meios. E, uma vez mais, o meu muito obrigado por estarem aqui presentes, porque se não fossem vocês, de facto, a ajudarem o canal de todas estas formas, o canal não tinha a dimensão que tem e nem tinha a atenção e a visibilidade que tem. Portanto, muito obrigado a todos e aqui estarei presente muito brevemente para um novo direto. Sr. Manuel Marnoto, antes de nos irmos, estaremos em campos diferentes, mas aprecio e adoro os seus apontamentos nas lives que nos presenteia. Lá está. Não temos que concordar. Aquilo que eu estou aqui a fazer não é tentar doutrinar nem a converter ninguém. Aquilo que eu venho aqui fazer é partilhar um conjunto de factos que eu tenho conhecimento e também partilhar depois a minha forma de interpretação dessa factualidade. A partir dali, cada um que confirme aquilo que eu digo e que veja se de facto faz sentido ou não. Se fizer sentido, que absorva para si, que tome como suas, depois de confirmar. Se não fizer,
então pelo menos que este meu exercício que eu aqui tenho, que ajude a procurar um conjunto de elementos que as pessoas devem procurar formas de contrariar caso não consigam, não tenham conseguido encontrar até o momento. Portanto, o meu exercício não é de conversão, eu não lidero nenhum culto religioso, eu venho aqui apenas partilhar as coisas. Portanto, uma vez mais a todos, muito obrigado e até amanhã, até uma próxima sessão. Uma boa noite.